Deixa eu só... Vamos lá. Gente, só para lembrar aqui, onde eu parei da vez passada foi... Eu terminei Enigma da Religião, não foi isso? Ou estou enganado? Pelo que eu tenho anotado aqui, é isso, não é? Professor, do que eu me lembro foi isso mesmo. Foi isso mesmo, né? Isso. Então, nós vamos entrar hoje nesses dois textos que nos interessam aqui, que fica no livro Variações sobre a Vida e a Morte. Eu mandei para vocês o PDF, não mandei? Eu estou enganado. Mandou, tá no grupo. Então, eu espero que vocês deem uma olhada, sobretudo nos capítulos A Heresia da Verdade e a Verdade da Heresia. Tá? Eu vou fazer uma síntese disso e vocês leiam lá, porque tem muita coisa, muito detalhe e tal. Eu não vou exaurir os detalhes todos, não dá. Mas eu vou entrar nos problemas mais importantes aqui do texto. Vamos lá, então. Ora, nós vimos que o Rubem Alves, lá no livro O Enigma da Religião, ele se preocupa, como nós temos visto desde o início do estudo dele, ele se preocupa em caracterizar a religião, a experiência religiosa e a linguagem religiosa, sobretudo a noção de linguagem religiosa, a partir de um lugar que não é o lugar do que a gente considera o saber científico. Portanto, não é o lugar da dicotomia sujeito e objeto. Então, nós já vimos isso. Ou seja, desde que o Nietzsche decreta a morte de Deus, a dicotomia sujeito-objeto não é mais uma dicotomia originária. Não se pode considerar essa oposição como originária. Pelo contrário, a oposição é derivada, por uma razão fácil de pegar. Se nós levarmos a sério Descartes chega lá, ele está querendo refundamentar o saber ocidental e também legitimar o conhecimento científico moderno que está nascendo naquele momento, no século XVII. E aí o Descartes coloca tudo em dúvida, tudo. É chamada, né, ele tem até uma das facetas da sua dúvida, chama-se dúvida hiperbólica. Né? Ele supõe que tem um demônio, né, um gênio maligno que fica, né, nos enganando 100% do tempo, e tudo que a gente afirma ser verdade, no fundo, é mentira. E ele fica enganando a gente, inclusive, com conhecimento matemático. E a pergunta dele é, sobra alguma coisa disso? Nós conseguimos acessar alguma verdade que seja indubitável? Portanto, Descartes coloca lá, não vou citar aqui, vocês vão estudar com gente muito maior que eu, mas o Descartes coloca aqui um critério para a verdade, que é a certeza. E a certeza está baseada na indubitabilidade, ou seja, o que é claro e distinto não pode ser duvidado. Se não pode ser duvidado, é porque é verdadeiro. E ele chega lá, vocês conhecem, já ouviram falar essa frase, no famoso cogito, né? Penso, logo existo. E ele chega dizendo o seguinte, olha, eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar de todas as verdades que eu afirmo. Eu posso duvidar do conhecimento dos meus sentidos, dos meus 5 sentidos. Eu posso duvidar de qualquer coisa. Mas uma coisa é certa, que quando eu estou duvidando, eu jamais posso duvidar do que eu estou pensando. E ao pensar, eu não posso duvidar de que eu existo. Penso, logo existo. Então,
Essa frase diz muita coisa, eu vou deixar de lado tudo que ela diz. Mas ela chega a uma ideia de eu. Esse cogito em latim é eu penso, é a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo cogitare, que é pensar. Eu penso. Então, ele está dizendo, olha, eu não posso duvidar de que ao pensar eu existo. Não posso. Agora, esse eu que existe, ao pensar, que eu é esse? A resposta do Descartes é uma coisa pensante. Res cogitans, uma coisa que pensa. E quando ele vai falar do mundo como extensão, que é o grande atributo moderno do mundo, que pode ser conhecido através do método que o próprio Descartes vai criar, e pode ser conhecido em linguagem matemática, esse mundo é uma coisa extensa. Olha a expressão, coisa extensa. Res cogitans. Então, você tem uma coisa que pensa e uma coisa extensa. Quando você pega essas duas coisas, elas se contrapõem. Então, você cria uma dicotomia, que é a dicotomia sujeito-objeto, que vai atravessar todo o pensamento moderno e ainda está vivo entre nós. A questão é que, para a modernidade, essa dicotomia ela é originária. Ela não é originada, ela é originária. Com a morte de Deus, lembre-se do Nietzsche, as bases, os supostos da tradição ocidental, que são os supostos metafísicos, eles colapsam. Então, esse colapso das bases do pensamento ocidental, das dicotomias, dos binarismos metafísicos, incide diretamente no binarismo clássico moderno, sujeito-objeto. Então, antes do sujeito-objeto, o que existe é uma relação. Nós vimos que o Rubem Alves, de novo, trabalha nesse texto. De novo, no Enigma da Religião. Então, ele lança a religião para um outro lugar. Linguagem religiosa, consciência religiosa. A consciência religiosa, ela não nasce da racionalidade que funda o discurso científico. Ela não pode ser analisada por esse viés. E, portanto, as perguntas que dizem respeito aos vieses modernos, por exemplo, se Deus é um objeto de cognição, essas expressões que a gente usa, que Deus é o objeto da fé, essas palavras que a gente usa com muita facilidade, objeto, sabe? Estou dizendo só uma, mas a ideia de que o discurso religioso ele é constatativo, ele constata algo. Ele constata algo da objetividade do mundo. Que livros sagrados, como a Bíblia judaico-cristã, elas dizem respeito a informações que são reveladas, que excedem a razão, contudo, o grau de objetividade é maior do que o grau de inteligibilidade da simples razão. Isso vai ser colocado em xeque pelo Rubem Alves. Nós vimos que lá no meio do texto, ele vai caracterizar, né, através de um diálogo com Feuerbach, ele vai chegar a uma ideia que diz que a religião, a consciência religiosa se assemelha mais aos sonhos. Mas quando nós estamos sonhando, nós estamos com os pés fincados na terra. Então, ninguém está viajando na maionese. Está na terra. Então, ele faz uma comparação da consciência religiosa e, portanto, da discursividade religiosa com a experiência estética. A experiência da beleza, por exemplo, que não serve para nada. A beleza não serve para nada. A experiência da sublimidade. Sublimidade não serve para nada. Eu não tenho uma relação pragmática. Eu
tenho uma relação não funcional e sem utilidade. Logo, as experiências estéticas, elas estão na ordem da inutilidade. Ninguém utiliza. Não tem porquê, não tem para quê. Tem uma certa gratuidade que não serve para nada, a não ser para usufruí-la. Onde está a experiência estética? Onde está a beleza, por exemplo, vai dizer ele? Está no objeto? Ele fala, isso não tem sentido nenhum. Ele usa lá vários exemplos que nós já vimos, não vou voltar a tocar neles, mas ele fala, não tem sentido nenhum. E ele diz lá por que não tem sentido. A beleza se reduz a mim, ela é uma invenção da interioridade do sujeito. Ele diz também não. A beleza reverbera em nós uma relação. Então, essa relação que está para além da cisão sujeito-objeto, essa relação é o que está em jogo na consciência religiosa. E o Rubem Alves ele quer falar disso. E, portanto, a consciência religiosa ela vai ter a ver com outros elementos que nada tem a ver com a objetividade discursiva e com os paradigmas de verdade das ciências modernas. Entende? Portanto, olha, não vou falar mal de ninguém aqui no nosso curso, não tem esse caráter difamatório, né? Nem apologético, não quero defender nenhum lugar, não. É só para compreender melhor o discurso do Rubem Alves, assim como a gente viu do Nietzsche, daqui a pouco Ivone Gebara, né? Umbanda. A ideia é compreender melhor. Eu já li vários artigos que querem reduzir experiências que a gente chama de consciência religiosa a certas metodologias, que são metodologias, por exemplo, da medicina moderna. Então, da fisiologia, da neurologia. Então, como que você consegue caracterizar o transe mediúnico? Uma das pesquisas diz a respeito a isso. Né? Através de dados de pesquisas que dizem respeito às ondas cerebrais. Né? Eu tenho um amigo que é médium, tal, que ele foi cobaia de um tipo de pesquisa dessa. Né? Ele falou até que ele chegou cheio de eletrodos, assim, foi impressionante. E aí, no momento de incorporação e tal, e você vê o resultado, você vê as ondas. Essas ondas, elas não dizem nada da consciência religiosa. Nada. Nada. Nada, mas é nada. Minha esposa tem transe. Nada, mas não é nada, assim. Posso falar aqui dentro de casa com isso. Dizem nada. A linguagem que nasce dessas experiências não é uma linguagem que se reduz ao campo da neurociência. Isso não significa que você não possa fazer aquilo, mas aquilo não diz respeito à consciência religiosa. Aquilo diz respeito à consciência objetiva. É uma outra consciência que está em jogo naquelas pesquisas. O que o Rubem Alves quer valorizar é a consciência religiosa, é a mobilidade dessa consciência que ela é relacional e que ela funda um tipo de linguagem que não é a linguagem da objetividade. É uma outra linguagem. Entende? Então, em filosofia, isso é muito importante. A gente não pode... Ontem eu dei um curso de Hannah Arendt. Ontem eu estava dizendo que Hannah Arendt, assim como outras pessoas da filosofia, a Hannah Arendt é uma autora que se preocupa muito com as distinções. Eu não posso pegar... a palavra amor acontece aqui, nesse livro. A palavra amor acontece nesse livro também. Logo, estão falando da mesma coisa. Estão falando, não. Estão usando a mesma palavra, é outra coisa. Não necessariamente eles estão usando o mesmo conceito. A mesma coisa a gente poderia dizer. O fenômeno do transe, por exemplo, investigado pelo neurocientista. O fenômeno do transe numa pessoa cuja consciência é mobilizada pela experiência do transe. Você pode falar que ambos estão falando do transe. Não, mas eles não estão falando do mesmo transe. Um está falando do transe enquanto objeto na neurociência. Outro está falando do transe como experiência primária da consciência.
Entende? O que eu quero dizer é isso que o Rubem Alves está tentando mostrar. Portanto, ele chega a uma caracterização da religião baseada no fenômeno da imaginação. Imaginação. Essa é a sacada do Rubem Alves. Consciência religiosa é consciência imaginativa. Só que ele fala, olha, mas a gente também, na imaginação, tem uma captura da imaginação pelos discursos, por exemplo, científicos, que a gente fala assim, a gente fala no cotidiano assim, mas isso que a Bia está falando aqui é pura imaginação. Isso não tem realidade nenhuma. O critério é a realidade objetiva. A imaginação é uma viagem na maionese. É fantasiosa. O Rubem Alves diz, olha, galera, o que eu estou falando é outra parada. Imaginação, ela se funda em dois outros conceitos. Esses conceitos são corpo e desejo. Corpo e desejo. O corpo aqui não é objeto dos discursos científicos sobre corporeidade. Também não é corpo no sentido platônico do que o que há de sensível em nós, o que aparece, né? O que aparece aos 5 sentidos. Não é isso. Corporeidade aqui é corporeidade desiderativa, ou seja, que é pulsional, é fonte contínua de desejo. Só que o Rubem Alves ele mostra uma coisa. A nossa tradição ocidental ela pensa o desejo a partir de uma dicotomia, que é a dicotomia sujeito-objeto, é a mesma, moderna. Tem o desejo e o objeto de desejo. O Rubem Alves ele está numa linha, nesse caso, bem diferente dessa. E qual é a linha? A linha é a seguinte: desejos não desejam somente objetos. Desejos, eles desejam criar o que ainda não há. Desejos também desejam criar o que ainda não há. Então, no caso da consciência religiosa, o desejo ele está ligado à criação de um mundo, portanto, de uma realidade que seja qualitativamente outra. Linguagem religiosa diz respeito à possibilidade de um mundo qualitativamente outro. Portanto, a consciência religiosa é uma consciência criadora e não representadora. Entendeu a diferença? Consciência representadora é essa consciência moderna, eu represento objeto. Né? Essa redução da consciência religiosa ao conhecimento doutrinário, como se as doutrinas competissem com os discursos científicos. O Rubem Alves está dizendo, gente, isso está falido, Deus morreu, isso não tem pé nem cabeça. Ele está levando a sério que Deus morreu. Eu não posso chegar e ficar falando essas coisas assim, sabe? De maneira ilesa. Como se uma doutrina católica, doutrina espírita, doutrina espiritualista, de não sei onde, elas estivessem lidando com objetos revelados por uma instância superior à nossa razão científica, que um dia será comprovado por uma metamorfose evolutiva da razão científica. Então, todas aquelas categorias, que são categorias objetivas, serão comprovadas pelos cientistas daqui a pouquinho. Então, é sempre esse discurso que se move numa ordem epistemológica que é comum. O Rubem Alves está dizendo, não, não é comum. São ordens de conhecimento diferenciadas. Portanto, o que está em jogo no discurso religioso para Rubem Alves é exatamente a possibilidade de um outro mundo e de uma qualidade de existência outra, também outra,
neste outro mundo. A gente ainda não vai ver os detalhes disso, mas foi isso basicamente que nós vimos nesse capítulo que se chama O Enigma da Religião, no livro O Enigma da Religião. Então, de alguma maneira, a consciência religiosa ela é saudosa, mas não a saudade por algo que nós já obtemos um dia. Não, não é nada disso. Não tem obtenção nenhuma. É a saudade de um lar no qual o corpo possa sentir-se em casa, no qual a vida possa se sentir em casa. Consciência religiosa, discurso religioso, nascem do corpo que deseja uma condição mundana em que ele repouse em plenitude. É isso que está em jogo. Então, nós vimos isso na vez passada. Hoje, nós vamos entrar nesse livro, O Enigma da Religião, Variações sobre a Vida e a Morte, um livro da década de 80. E esse livro vocês podem... Leiam todo, o livro é maravilhoso. Rubem Alves, propositalmente, faz questão de romper a linguagem acadêmica. Ele faz questão de romper a linguagem acadêmica. E ele diz já no início, na introdução do livro, que ele gostaria de pensar os problemas que ele vai levantar aqui, que é o problema da teologia, o discurso religioso. Ele gostaria de levantar esse problema como a gente conversa num bar, batendo papo. Sem arrogância dessa gramática acadêmica. Olha, a gente está falando de um cara que foi professor em Princeton, que o doutorado dele era um doutorado ambivalente, ele era de filosofia e teologia, foi professor da Unicamp. A gente não está falando, cara, de um camarada que quer criticar a academia que não fez porra nenhuma na vida, sabe? Me desculpem. Tem a galera que adora falar mal da academia, não fez porra nenhuma. A gente está falando de um cara que fez um percurso gigantesco, escreveu quase 100 obras. Sabe? E ele tem, porra, quando ele fala criticando o academicismo, ele fala com uma bagagem intelectual que é estúpido. Eu vou participar de um evento agora, mês que vem. Aliás, eu vou abrir o evento, eu e a Ivone Gebara, sobre o Rubem Alves. Tem gente de Estados Unidos, França, Itália, uma galera participando. Sabe? A Sociedade Internacional Rubem Alves. Tem gente do mundo inteiro que estuda o cara. Então, não acho que o camarada, por falar mal da gramática acadêmica, sei que ele é um apologeta da informalidade, sabe? É isso. Que as pessoas geralmente acham que é isso. O camarada que não estuda e acha que você pode falar qualquer merda de qualquer merda, que é qualquer merda. Não, não, não. Ele está dizendo o seguinte, que ele quer repensar a linguagem por um viés, ou a linguagem ligada ao conhecimento a partir de um viés diferente. Qual é o viés? Ele diz que a gramática acadêmica ela é uma da gramática protetiva, ou seja, quando eu escrevo um livro, eu argumento tanto e eu coloco tantas notas de rodapé que eu não dou o direito de quem está lendo discordar e discutir comigo um tema. É como se eu fosse escrever para derrotar o leitor ou a leitora. Então, ele quer dizer que há uma outra possibilidade de linguagem que é rigorosa, portanto, rigor. Porém, porém, ela é participativa, ela é dialógica. Entende? Ela é relacional. Ele quer levar a sério isso. É assim que ele começa o texto. Ele vai dizer que o tema dele é a teologia, a linguagem religiosa. E o primeiro capítulo inteiro, então, vocês podem ler, que é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Ele vai dizer, ele vai colocar assim, ele vai inventar um diálogo, como se ele estivesse viajando, o camarada estivesse do lado dele num avião, por exemplo, e falasse assim, qual é a tua profissão? Ele fala, eu sou teólogo. Fonoaudiólogo? Não, teólogo. E ele coloca o estranhamento. Entende? E diz, olha, cara, por incrível que pareça, já houve uma época em que você falava teólogo, porra, o olhar das pessoas brilhava. Já houve um momento que isso tinha uma centralidade, assim. Esse saber era um saber axial, né? Ele era um eixo.
Agora não é mais assim. E aí ele vai se perguntar por que não é mais assim? E não é só essa pergunta que interessa tanto. Há um outro lugar interessante para o fazer teológico e, portanto, para a linguagem religiosa. E ele vai falar, olha, tradicionalmente, as teologias, a gente poderia falar, as linguagens religiosas, elas competem com outras diversas linguagens. Uma delas é a linguagem científica. E sempre que ela quis se afirmar, desde o início da modernidade até hoje, ela quer se colocar num lugar de superioridade a partir de uma imagem, de um conhecimento vertical. O que é o conhecimento vertical? Você pergunta para alguém, como é que essa pessoa entende as verdades reveladas na Bíblia. Vai falar, olha, foram verdades reveladas por Deus, numa outra instância superior à nossa consciência. Não fomos nós que chegamos a essas verdades chegaram a nós a partir dessa verticalidade da relação divindade-ser humano. O Rubem Alves, já bem experiente nesse caso, ele coloca coisas assim bem óbvias. Vamos pegar esse universo bíblico. Vamos pegar assim alguns elementos bem caricatos. Vamos falar que é o mesmo Deus que está se revelando ali. E para essa revelação, ela excede a nossa racionalidade, porém ela não é irracional. Ela excede a racionalidade. É assim que diz a teologia clássica. Então vamos dizer o seguinte, que essa racionalidade ela é coerente. Várias doutrinas religiosas ocidentais são assim. Você tem um saber revelado, um saber verticalizado, e que ele não tem incoerência. Então, ele forma um sistema coeso. Legal. Vamos pegar o livro de Êxodo. Deus diz que ele é ciumento. Vamos pegar o mesmo livro, mas vamos pegar o Pentateuco inteiro. Alguns salmos, por exemplo. E vamos ver agora que esse Deus ciumento, ele diz que ele é o Deus dos exércitos. Vamos levar a sério isso. É um Deus que está lutando com o exército do seu povo, Israel. Ele é um Deus bélico. Tá? Deus dos exércitos é isso. Não venha com fantasia, porque é isso. É isso, inclusive, nos exemplos bélicos. Depois vamos pegar a primeira epístola de João, capítulo 4. Deus é amor. Eu quero que alguém me mostre. Eu já li bastante isso, cara. Eu ficava lendo os chamados livros de teologia da revelação, para tentar mostrar a coerência disso que eu acabei de falar. Eu estou usando só 3 imagens. São várias. Isso excede a razão, mas, porém, não é irracional. Portanto, eu tenho que minimamente compreender, isso não pode ser incoerente. Então, eu quero que alguém me diga qual é a coerência entre ciúme, guerra, amor. Quero que alguém me diga. Eu consigo falar de amor, justiça, misericórdia, justiça, esses atributos. Eu quero que alguém me fale desses outros atributos. O atributo da guerra, do ciúme e do amor. Quero que alguém me diga. O Rubem Alves chega e fala, gente, não está em jogo essa noção de revelação, não é isso. Não é essa noção de algo que excede a razão, que é dotado de uma coerência, que a gente tem que doutrinariamente mostrar como se fosse um sistema. A experiência religiosa ocidental, ela sistematiza sempre. Ela sempre cria uma doutrina, ela sempre cria uma rede de coerências, que não pode faltar, não tem buraco, parece um sistema explicativo científico, sabe? Não pode ter buraco. O Rubem Alves fala assim, galera, olha só, não faz sentido nenhum. Ele está na década de 80 do século XX, não faz sentido nenhum. Acabou isso.
experiência religiosa, discurso religioso, consciência religiosa, nasce de baixo para cima e não de cima para baixo. E ele vai dizer o seguinte, galera, vou colocar aqui uma outra imagem do discurso religioso e, portanto, da teologia, de um saber religioso. A imagem não é mais a da coerência científica, da racionalidade objetivante. Não é mais isso, não. A imagem agora é outra. Eu vou tratar o discurso religioso como um jogo. E ele fala, olha, vocês entenderam bem, é jogo. E ele usa como exemplo uma das coisas que ele mais gosta de usar ao longo da obra dele, que ele usa como fonte da noção de jogo a obra que ganhou o Nobel de Literatura, do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro. Não sei quem conhece essa obra. Essa obra fala de uma ordem, como se fosse uma ordem monástica, Castalha, e que a galera dessa ordem ela vivia com umas bolinhas de vidro, umas contas de vidro, e vivia jogando. O Rubem Alves, ele entende que o Hermann Hesse pensou numa comunidade de cunho religioso e colocou como eixo dessa comunidade, tem muitos problemas a obra dele lá, que ele cita o Hermann Hesse, mas o Rubem Alves se preocupa com essa noção. No lugar de uma narrativa sistemática, doutrinária, o Hermann Hesse ele levanta a centralidade do jogo. E o Rubem Alves chega, antes de desdobrar essa imagem, ele chega e fala assim, por que a gente não suporta muito a noção de jogo? Para falar de algo sério e rigoroso, a gente não usa a imagem do jogo. Por quê? E ele chega a uma frase do Schiller, famoso poeta, pensador alemão, né, que Beethoven, lá na Nona Sinfonia, na parte cantada, é um poema do Schiller, né, a Ode à Alegria. O Schiller ele tem muitos textos sobre o jogo e sobre a alegria. E ele usa um texto de Schiller que diz assim, o jogo é algo que a gente realiza e cria um ambiente no qual a nossa vida encontra um horizonte para se expandir. Quando a gente joga, a nossa vida encontra um ambiente para se expandir. Em outras palavras, o jogo é uma dinâmica não pragmática, não funcional, que coloca em jogo possibilidades expansivas da vida. Entende? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com um ex-jogador de futebol que disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim, quando eu me aposentei, eu continuei a jogar com meus amigos, algumas vezes à noite, dia de semana. E ele disse, eu voltei a ter a alegria que eu tinha antes de me tornar profissional. Entende? Claro, porque quando você é jogador de alta performance, quando você é jogador profissional, não é o jogo que está em jogo. Não é o jogo que está em jogo. O que está em jogo é a vitória. O que está em jogo é o resultado. Você já perdeu de vista o jogo como jogo. Então, o Rubem Alves ele fala, olha, o que está em jogo o que está em jogo no jogo é exatamente alguma coisa da ordem do que o Schiller está dizendo. Conjunto de ações realizadas geralmente com os outros, onde a gente encontra um ambiente onde a vida possa gozar a si mesmo, celebrar a si mesmo. Então, esse camarada, Hermann Hesse, pensou numa ordem de cunho monástico, cujo
eixo da atividade é um jogo, o Rubem Alves vai falar, cara, isso é maravilhoso. Isso está ressignificando radicalmente a nossa experiência primária da linguagem religiosa. Vamos pensar, então, que a experiência primária da consciência religiosa seja e tenha relação direta com o jogo. É isso que ele já tinha falado lá no Enigma da Religião. A relação entre corpo, desejo, imaginação. É isso. Então, ele chega e diz, se a gente pensar discurso religioso como jogo, o que está em questão nesse discurso? Não são verdades objetivas. É a qualidade do jogo. É a qualidade do jogo. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Um parênteses na obra do Rubem Alves, para vocês entenderem o que vai vir agora. É um parênteses legal. Rubem Alves, vocês podem procurar aí na internet, ele criou uma crônica muito famosa, que é a relação entre o jogo de tênis e o jogo de frescobol. Ele mesmo diz que ele criou essa imagem para falar de ejaculação precoce. Muito louco isso. Logo depois, ele transformou isso numa imagem para falar de casamento. E depois, essa imagem ela migrou para outras experiências. E a imagem é muito legal, mas muito legal mesmo. A imagem diz respeito ao seguinte. O Rubem Alves ele fala o seguinte, o pensamento é esse. Há uma diferença entre tênis e frescobol. No tênis, sempre há um derrotado e um vitorioso. No frescobol, ou ambos ganham, ou ambos perdem. Essa é a diferença. Ele extraiu esse pensamento, não sei se quem conhece, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura do posto 5, tem uma praça chamada Sara Kubitschek. E nessa praça tem um texto do Milor Fernandes. E tem uma pictografia de duas pessoas jogando frescobol. E o texto do Milor diz assim, frescobol, esporte criado entre as décadas de 50 e 60 na praia de Copacabana. O único esporte com espírito esportivo, pois nele não há vencedores nem derrotados. Vocês sabem tanto, talvez mais do que eu, como é que é frescobol na praia, qualquer praia do Rio de Janeiro. Ninguém joga frescobol de modo leve. Sabe? Frescobol é algo que você exige sempre a performance do outro. Você tem uma exigência mútua, ou seja, ambos potencializam as suas performances no jogo. Mas a graça não é o sucesso de uma jogada e o insucesso da recepção do outro. A graça é que o sucesso está na manutenção do jogo. Então, o Rubem Alves ele pensa casamentos como tênis, casamentos como frescobol. Por exemplo, quando você vai ter lá uma DR com a pessoa e você acha que você tem que mostrar para a pessoa que você tem a verdade. E se você tem a verdade, outra pessoa está errada. Então, quando você vence, o outro sai derrotado. O Rubem Alves fala o seguinte, usando um texto do Roland Barthes, muito legal até. Ele diz que num casamento que se assemelha ao tênis, sempre que alguém ganha, o casamento sai perdendo. Essa é a imagem. Da mesma maneira, de maneira contrária, perdão, um jogo de frescobol, um casamento que se assemelha a um frescobol, a graça está na vitória da relação. Na vitória da relação. Beleza. Portanto, na manutenção do jogo. Então, o Rubem Alves está com a imagem do jogo e, posteriormente, ele traduz essa imagem no frescobol, porque é maravilhoso. Porque frescobol é um jogo
que não permite que a dinâmica do jogo seja perdida em nome da eficácia, do sucesso de alguns jogadores, de um ou mais jogadores. Não é isso. O que está em jogo no jogo é algo diferente. É a perpetuação de um ambiente onde a vida possa se expandir. É isso que o Schiller está dizendo, ele está levando a sério. E se a gente, então, pensar que discurso religioso ele tem a dinâmica do jogo? Entende? É o jogo que está ali em questão. Então, o Roberto diz o seguinte: se é assim, a gente tem que ter agora uma outra imagem para pensar discurso religioso. E ele vai falar, olha, eu vou tirar essa imagem do mundo musical. Não sei se vocês conhecem, está no título do livro. Variações sobre a vida e a morte. O que ele tira do mundo musical é o conceito de variação. E ele caracteriza esse discurso, esse conceito, de maneira bem básica. O que é um discurso? O que é uma variação? Um cara como Beethoven vai lá e ele cria um tema, uma música que vai servir como tema. E essa música ela é nua e crua. Então, digamos que o tema seja primavera. O tema central dessa música. Pá, até a música lá. Vai um autor, o contemporâneo dele, ou na geração seguinte, se apropria daquele tema e faz uma variação. Aí vai um outro e pega os dois e faz uma terceira variação. E as variações elas vão se mobilizando. Entende? Em outras palavras, a variação de um tema é a capacidade de você se apropriar do tema e não é negá-lo, não é dizer se ele está certo ou errado, se ele é verdadeiro ou é falso. É produzir variação, é produzir devir a partir de uma relação apropriadora e criadora. Entende? É como se você mantivesse o jogo do frescobol como sendo uma variação da jogada do outro. E é uma variação da jogada, que dessa jogada, e da outra jogada, e da outra jogada, e da outra jogada. O Rubem Alves, então, ele se preocupa em dizer que o discurso religioso ele pode ser pensado como variação. Então, agora nós temos dois elementos. As contas de vidro do Hermann Hesse e a noção musical de variação. Então, o Rubem Alves se pergunta, quais são as contas de vidro do discurso religioso? São os símbolos de uma tradição religiosa, que nasceram de experiências de certas consciências religiosas e nos foram legados, porque nós fazemos parte de uma cultura comum. Então, por exemplo, os símbolos, as contas de vidro da tradição judaico-cristã são salvação, perdição, ressurreição, alma, corpo, céu, inferno. Entende? Misericórdia, amor. Essas são as contas de vidro dessa tradição. A tradição já nos dá os temas. Mas a gente tem que jogar, é um jogo. Discurso religioso é um jogo, é só um jogo. Só é coisa pra caceta. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Então, isso é um jogo. A gente tem as contas de vidro. Como é que a gente produz variações? Como a gente continua as jogadas? Como que a gente se apropria desses símbolos? Entende? Então, a grande questão é se o discurso religioso ele nasce de uma consciência religiosa, que é uma consciência relacional, que tem relação com corpo, desejo e imaginação, e não com a dicotomia sujeito-objeto fundada numa razão que quer perscrutar, explicar e dominar o objeto. É assim que a nossa racionalidade é. Ela é dominadora.
é dominadora. Se o que está em jogo, na verdade, desse tipo de discurso, baseado na dicotomia sujeito-objeto, é que a nossa razão ela deve reduplicar o objeto, a verdade do jogo não é a verdade das ciências. A verdade dos discursos religiosos nada tem a ver com a verdade das ciências. É a verdade da... Como diria lá no jogo de frescobol, é a verdade da relação. É a verdade do jogo. É a verdade da manutenção do jogo. Mas qual é o sentido dessa verdade? Eu vou responder rápido. O sentido da verdade, dessa verdade é fomentar novos sentidos. Então, o sentido do jogo religioso é criar novos sentidos. Novos sentidos que façam a vida e a morte valerem a pena. Discurso religioso, ele nasce implicando a vida por inteiro e pensando a qualidade dos sentidos que estruturam a nossa existência no mundo. Então, é bem próximo do Nietzsche, aliás, ele é um autor, né, que a gente já viu aqui, que bebe muito do Nietzsche. É muito próximo, porque o que está em jogo para Rubem Alves não é dizer se Deus existe como objeto, se o céu, a vida após a morte, tem lá um lugar. Ele mesmo, como ele é de matriz protestante, ele tem um livro muito bom chamado Dogmatismo e Tolerância, que ele vai arrebentar essa ideia de que a preocupação central da religião é com a vida após a morte. Ele vai dizer que isso é um absurdo do absurdo, do absurdo, do absurdo. Isso é de uma pequenez, eu também acho, eu sou muito sincero. Nesse sentido, eu concordo bastante. Isso é de uma pequenez. É sempre o outro lado como fonte de sentido para esse. E ele diz, ele usa lá uma imagem do Lutero para dizer, olha, o outro lado não é problema nosso. Nosso problema é o lado em que agora estamos. Chegando lá, problema nosso será outro. Mas enquanto estamos aqui, o problema nosso é o nosso. Ele diz isso com outras palavras, é claro. Mas por que ele está interessado nisso? Ele está interessado nisso para dizer o que interessa na experiência religiosa é que ela qualifica os sentidos do nosso viver e do nosso morrer. Mostra se a forma como vivemos é dotado de sentidos dignos de legitimarem a nossa vida no mundo ou sentidos que não são dignos de legitimarem as nossas experiências no mundo. Então, a grandeza, a gente ainda vai estudar isso, é claro que não temos muito tempo, uma pena, é uma pena, uma pena. Porque o que ele vai fazer com os símbolos da tradição ocidental é impressionante, é de uma beleza. Então, uma das coisas, aliás, Paulo Freire, ele fez o texto de recomendação do Paulo Freire para a Unicamp. Paulo Rubem Alves, né? Eles têm muito em comum. Tem algo muito comum entre ele e Paulo Freire, muito em comum. É que ele diz que um dos sentidos maiores do jogo das contas de vidro religioso, esse jogo religioso, não é a verdade sobre o fato chamado Deus, o fato chamado vida após a morte, o fato chamado reencarnação, o fato chamado, sabe, o fato, isso é discurso de factibilidade discursiva. É um discurso que tem a ver com factibilidade. Ele diz que nada disso. O que está em jogo são sentidos que possam não somente nos fazer gozar na vida, celebrá-la, mas também que nos façam criar beleza no mundo. Paulo Freire não vai falar beleza, vai falar boniteza. Mas o que interessa nos dois é a mesma coisa. E, obviamente, que como ele está dando
ele está partindo dos temas dados, são variações de um tema. O grande tema, o primeiro grande tema da tradição judaico-cristã é a chamada ressurreição do corpo. Então, é o corpo. E o corpo que ressuscita é o corpo machucado, ferido, injustiçado, violado, estuprado. Porque é assim na tradição bíblica. Ele não está mentindo. Ele tira lá os textos bíblicos e fala, esse aqui é um dado. Isso aqui é um tema muito importante para a gente variá-lo. Vamos jogar com essa conta de vidro? O que fala a ressurreição do corpo? Corpos estiolados, que na ressurreição são corpos que gozam, são corpos que transfiguram exatamente aquilo que não deixa que eles gozem. E ele vai entrar, cara, é de uma beleza, ele vai fazer poesia com isso, ele vai promover sentidos, mas sentidos que afirmem possibilidades de beleza no mundo. Entende? Por isso, eu já vou adiantar o que a gente vai terminar semana que vem. Já vou adiantar. Nos capítulos que a gente escolheu para a gente estudar, a verdade da heresia e a heresia da verdade, o Rubem Alves, ele se preocupa em dizer o seguinte, que é uma heresia? Heresia, não sei se vocês sabem, é uma palavra inventada nos primeiros séculos da era cristã. Heresia significa literalmente escolha. Heresia acontecia primariamente quando pessoas escolhiam pregar o evangelho num contexto de perseguição romana, em que você colocava em perigo a vida de muitas pessoas que se reuniam nas chamadas igrejas domésticas, nas domus ecclesia. Depois se tornou um conjunto de narrativas que doutrinariamente eram contrárias à verdade oficial. Então tem essa transformação histórica. Esse segundo sentido é que interessa para Rubem Alves. Porque Rubem Alves vai ver uma coisa assim, mas peraí, mas esse discurso religioso não é um discurso científico, ele não tem pretensão da ideia de objetividade moderna e tal. Por que essa caça à bruxa? Por que essa perseguição dos hereges? Rubem Alves vai dizer com todas as letras. Porque a nossa tradição vinculou discurso religioso com poder político. É isso. A ortodoxia é a validade do discurso de quem manda. O Belo diz com todas as letras. E a ideia de que a verdade objetiva está na doutrina ortodoxa mostra o caráter político da verdade quando ela deixa de ser um jogo e se transforma em ortodoxia histórica. Rubem Alves diz assim, o herege, ele sempre tem a verdade da impotência. A verdade do herege não é a verdade científica objetiva da doutrina que melhor rascunha a mobília do céu, né? Ele usa essa imagem, a mobília do céu e a temperatura do inferno, sabe? As pessoas discutem doutrinas como a gente discute fórmula de Bhaskara, sabe? O Belo vai dizer assim, olha, galera, não é isso que está em jogo, não. O que está em jogo na heresia é uma verdade outra, que não nasce da relação entre objetividade, doutrina e poder. É uma verdade outra. É a verdade que desejam condições de plenitude num mundo que não é este. Então, o Rubem Alves defende
a verdade desse jogo das contas de vidro religioso, esse jogo religioso, como a verdade da heresia. A verdade da heresia. O que quer a verdade da heresia? Ela não quer que o seu discurso seja objetivamente o mais verdadeiro. Ela quer que o desejo por um mundo qualitativamente pleno, ou que seja um espaço que receba formas da gente gozar, celebrar a vida, essa verdade é uma verdade não cognitiva, não teórica, não doutrinária, é uma verdade erótica. A verdade da heresia é que a experiência religiosa de corpos impotentes revela que esses corpos querem celebrar. Querem celebrar. Querem viver com plenitude. Só. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é uma verdade erótico-herética. É uma verdade erótico-herética. Entenderam? É essa verdade que está em jogo na noção de discurso religioso como jogo. E não como saber de pretensões científicas ou objetificantes. Claro, Marcinha, você ia falar? Sim, bom dia, professor, bom dia, me escuta bem? Oi, satisfação em vê-lo. Professor, eu gostaria de voltar um ponto, não é que ficou um pouquinho atrás, mas que você vem reafirmando ao longo da aula de hoje, acerca da noção de que o discurso religioso não é um discurso que se instaura de cima para baixo em uma verticalidade, de cima para baixo, mas de baixo para cima. Eu gostaria que você talvez trabalhasse um pouco melhor o seguinte: eu posso até concordar e por isso preferi ouvi-lo mais antes de fazer qualquer intervenção. Eu consigo entender isto se eu olho para os discursos religiosos enquanto discursos que tentam traduzir uma experiência de transcendência, sistematizando-a, interpretando-a e também comentando-a e dando uma roupagem, digamos, já de cunho mais extensivo social, até de normativo, ético e assim por diante. Mas eu perguntaria a você, o que a gente faz com o discurso religioso nesse nascedouro enquanto algo que tenta expressar uma experiência de transcendência, uma experiência mística, digamos, de uma apreensão direta, que quem já vivenciou sabe que é até inexprimível, mas que tenta. Ou a experiência mesmo, como você citou, de um transe mediúnico. Quem já teve alguma experiência dessa, você diria uma experiência psi, como se fala, né? Uma paranormalidade, uma experiência metafísica, enfim, são variantes possíveis também de um fenômeno que, se não é igual, ele tem pontos de convergência ou um nascedouro idêntico. Mas, enfim, essa experiência, por exemplo, como teve o profeta Muhammad, quando é dito para ele, recita, era um homem analfabeto, ou que se tem historicamente, grossamente, né, ainda se admite que Muhammad fosse analfabeto, recita, e ele então ouve tudo aquilo. Quem tem a experiência, por exemplo, do transe mediúnico, sabe o quanto ela acontece à revelia, e que ela muitas vezes vai absolutamente contra, completamente fora, e muitas vezes antagonicamente aquilo que o sujeito da experiência espera, deseja ou jamais até imaginou. Então, assim, será que é justo a gente apagar completamente, negar completamente que exista uma instância
em que isso possa acontecer de cima para baixo? Não será que aí a nossa razão nos trai, querendo também negar essa possibilidade de que haja, de fato, uma instância que é de cima para baixo, uma parte desse discurso se constrói assim? Marcinha, muito boa a sua questão. Eu vou dizer assim, várias coisas. A primeira coisa, nossa, do curso, eu sempre digo isso quando eu dou filosofia da religião, né? Que é a minha área de fato, de pesquisa e tal, é que a gente tem que ir para os autores e autoras abrindo mão dos nossos lugares, dos nossos respectivos lugares seja de crença, seja de exercício da espiritualidade e tal. Eu, particularmente, eu fiz uma tese de doutorado em teologia que era sobre mística. Então, meu objeto de pesquisa daquela época, e até escrevi um livro sobre isso, que foi discutido semana passada no encontro, um encontro nacional de mística. Semana passada, fiz parte de um evento grande, até na quarta-feira passada. Foi muito bom. Né? É um grupo de pesquisa no Brasil chamado Apofatiké, que é sobre o problema da mística. E lá eu discuti isso com muita gente muito séria e tal. Então, é algo que me atrai bastante, né? O que está em jogo na mística, ou nas místicas, que não há a mística, isso é outra coisa, mas vai lá. Mas eu sempre tento fazer aqui o seguinte, eu quero entrar nos autores, eu quero entender, eu quero ver como que o que está em jogo no Rubem Alves, no Nietzsche, daqui a pouco a Ivone Gebara, nas umbandas lá que eu estou pesquisando. Tal. Isso é a primeira coisa, então. Então, eu estou aqui realmente para entender, assim, não é uma questão pessoal, não. Filosofia, a gente tem que abrir mão dessa ideia pessoal, mas também não tem isso, é porque... Não. É entrar primeiro e depois obviamente, que a gente vai dialogar, vai discordar e tal. A minha esposa tem transe mediúnico de Umbanda e ela tem transe de Candomblé, que é outro transe. Então, eu posso falar de alguém que está aqui do meu lado. E volta e meia, aqui em casa tem transe. E eu posso falar que, às vezes, a revelia da pessoa acontece. Não é tão a revelia assim, como se imagina, mas não tem tanta dominação assim. Mas vou usar um exemplo para você agora que aconteceu essa semana comigo. Eu tenho entrevistado Pombagiras para o meu livro lá, para a minha pesquisa, e estive no domingo com uma mãe de santo, de uma umbanda com uma atriz muito negra, lá de Sepetiba, uma grande amiga minha, e eu estive com ela aqui no Estácio, e a gente sentou para bater um papo sobre umas coisas lá da minha pesquisa, e eu queria discutir com ela umas falas da pombagira dela. E parte da minha pesquisa não é só pesquisando o que a pombagira diz, é o que a pessoa que recebe a pombagira também diz da sua experiência como um todo à luz da pombagira. Ela falou uma imagem, ela usou uma imagem que eu gosto demais, que é realmente impressionante. Ela disse assim, Alexandre, olha só, eu costumo dizer para os meus filhos e minhas filhas de santo que transe de Umbanda, algo muito parecido com o do Candomblé, mas não é idêntico. No Candomblé nem se usa a palavra, de fato, incorporação, né? Se fala virar, virou o orixá, ou excorporou, diz um autor brasileiro. Excorporou, não é incorporou. Então, tem lá uma especificidade que vamos deixar de lado. Ela usa a seguinte imagem. Eu digo para eles e para elas que é a mesma relação do café com leite. Qual é a relação do café com leite? É que no café com leite sempre tem café e leite, mas tem uma outra coisa, que é o café com leite. É isso. Não é nem o café, nem o leite, é o café com leite. E ela diz assim, olha, ela tem esses transes há mais de 30 anos. Ela fala, ela falou assim, olha, eu não me lembro de grande parte das coisas, quanto mais o tempo foi passando, os meus transes, a minha relação com aquela entidade, é que deixa que algumas coisas eu me lembro, outras eu não me lembro, mas eu nunca sumi da relação. Ou seja, transe mediúnico não é absorção, não é anulação, é integração. É isso que ela estava querendo dizer. E aí ela disse uma coisa para mim, disse assim, Alexandre, porque eu entrevistei uma pombogira que falava a linguagem espírita de Kardec. E era uma Padilha. E quando ela falou do corpo, eu falei para ela, a senhora está falando sério? Mas eu falei assim, porque eu discordo.
E eu deixo claro que eu falei, não pode ser sério. E ela falou sim, que é o que ela pensa e tal. Só que o cavalo dela ali, era uma mulher que eu conheço, tinha sido espírita. Então, a gramática espírita está em jogo naquele transe. Então, Márcia, essa verticalidade, ela não pode ser pensada no sentido tradicional. A verticalidade tradicional, que é uma verticalidade metafísica, ela contém uma hermenêutica moral de superioridade do polo, que é o ápice da transcendência. O que está em jogo aqui, estou falando do discurso dessas pessoas. Eu entrevistei, a última pombagira que eu entrevistei foi na Praça Seca. Omolocô, a mãe de santo, é iniciada em candomblé Jeje. Omolocô, que é uma umbanda que às vezes chama de cruzada, né? Que tem elementos muito vivos de alguns candomblés, que era uma umbanda muito conhecida há muitas décadas nas favelas cariocas. É uma umbanda muito bonita, por sinal, maravilhosa. Ela tende a ter elementos africanos acentuados. Essa mãe de santo tinha sido espírita também. Então, a pombogira dela, às vezes falava uma palavra da gramática espírita, mas muitas vezes usava a gramática Jeje. Cara, foi uma loucura entrevistar, porque eu tinha que conhecer um pouco daqueles idiomas, minimamente, para eu poder escrever e depois como é que eu vou usar isso como material. E foi muito interessante, porque o Jeje venceu. Eu achei bonito isso, o Jeje venceu a entrevista. E que é meu interesse, eu tenho muito interesse que esses elementos vençam, porque dizem respeito a outras umbandas, que, ao meu ver, eu tenho mais interesse na pesquisa. Então, significa que essa noção de verticalidade tem que ser ela tem que ser repensada. Eu estou usando hoje um referencial de um pensador francês chamado Georges Bataille. Georges Bataille, ele pensa uma transcendência imanente. Sou eu que estou usando essa expressão. Por que transcendência imanente? Porque ele fala que a mística ela é uma desconstrução da dicotomia sujeito-objeto e ela é uma experiência de excesso. Mas esse excesso, ele não é uma fuga do mundo e não é uma hierarquização do mundo segundo uma instância extrínseca e moralmente superior. E ele usa vários dados antropológicos de culturas as mais diversas a imaginar. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe uma verticalidade que é da ordem do excesso. E não da ordem desse imaginário, dessa topografia, que tem acima de nós, que é o melhor do que nós, que é superior a nós, e que ele fala imperativamente, taxativamente e normativamente de cima para baixo. Entende o que eu quero dizer? Uma outra pombogira que eu entrevistei, aliás, várias vezes até, Felipe, é isso mesmo, né? O Molocô é discriminado por uma galera. Tem muita discriminação interna. Eu nem entro nesse jogo, né? É muito, muito estranho como é que uma tradição de minoria reproduz o esquema da maioria, né? Que é a perseguição, a estigmatização interna e tal. Mas vai lá. O que eu acho interessante é que eu estava entrevistando a Maria Mulambo da Estrada e ela disse uma coisa para mim e falou assim: meu filho, não aceita esse negócio de que... Eu tenho escrito, quando chegar a parte lá da pombagira, eu vou ler isso. Essa pombagira se colocou à disposição de vir conversar com a gente aqui. Ela já esteve comigo pelo Zoom e eu tive frente a frente com ela. Então, se ela vier mesmo aqui, a gente vai ver. Mas tem aqui a entrevista dela que está comigo, está tudo anotado. Ela disse assim: meu filho, não acredita nesse negócio que a entidade chega, ela tira a pessoa, fala qualquer coisa, e a pessoa não está ali. Ela diz assim: eu e todos os guias dessa menina, ela falou assim, falamos dialogando com a menina. Ela falou, né, rabo de saia, né? Rabo de saia.
dialogando. E ela falou assim, assim como nós dois aqui. Eu não estou impondo. Eu estou dialogando. Então, excedência é uma coisa. A normatividade da verticalidade metafísica é outra coisa. Então, existem modelos de verticalidade distintos. Entende, Marcinha? É isso que eu estou querendo dizer. Vou citar mais uma coisa. Ainda que as experiências místicas, por exemplo, do que a gente chama de mística, né? Que mística é um conceito cristão. Conceito, não é uma palavra cristã, mas é um conceito. Ainda que ela muitas vezes comece com silêncio, termina com silêncio, ela é falada. Como diz o Paul Ricoeur, ele diz, o inefável pode ser dito, só não pode ser esgotado. O inefável pode ser dito, só não pode ser esgotado. Santa Teresa de Ávila escreveu. João da Cruz escreveu. Entende? Padre Pio de Pietrelcina falou. Entende? Significa que a mística tem articulação com a linguagem. Ainda que seja para colocar em crise, em transe, a própria linguagem tem transe. Porque é uma linguagem que aponta para o excesso, mas é linguagem. A linguagem tem as marcas da horizontalidade. Então, ainda que a mística não engarrafe esse excesso na horizontalidade, a horizontalidade diz o excesso, ainda que não o esgote. Entende? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, e não estou aqui para defender isso, não. A gente pode até pegar o modelo mais tradicional possível, né, que vem lá de cima para baixo, que Aruanda é um lugar fodão, que o plano astral, que tem 7 graus, é muito melhor que a Terra, esse lugar de expiação. A gente pode falar isso. Sem brincadeira, não muda nada. Na minha vida não vai mudar muita coisa, não sei nem se dá de vocês. E eu acho que é um modelo interessante também, relativiza muita coisa daqui, maravilhoso e tal. Mas é importante a gente saber que existe, não só no Rubem Alves, o Rubem Alves ele não abandona a noção de transcendência. Ele ressignifica sob a base das experiências de sentido no mundo. Quando a gente chegar na Ivone Gebara, ela fala a palavra transcendência, mas a gente vai ver que o que está em jogo na transcendência dela é uma experiência de elevação qualitativa, de transfiguração. E ela vai usar místicos também para falar disso. E ela vai falar das lutas feministas, das lutas ecocêntricas, das lutas contra o racismo, como lutas por transcendência. Ela diz isso. Ela usa transcendência a palavra. Então, é óbvio, Marcinha, que existem muitas transcendências, muitas verticalidades. Aqui a gente está lidando com uma, né? Mas há outras, você está muito, muito certa mesmo. Né? E a gente se relaciona com aquelas que têm a ver com a gente, né? E problematiza, dialogando com outras. É sempre assim. Beleza? Tá dando para pegar? Aqui o Rubem Alves está indo direitinho. A minha ideia é semana que vem a gente já terminá-lo e já começar a Ivone Gebara. Alexandre, Oi. eu acho que eu me confundi. Quando você perguntou se tinha mandado o link, eu vi lá no Drive, não tá não. As variações, não tá não. Tá Não, o tá. outro, o Enigma da Religião. Então, vou mandar para vocês agora. Peraí, que coisa é séria. É porque um aluno meu me mandou, eu não tinha isso, não. Mas ele me mandou, cara, eu fiquei tão feliz, porra. Ó, Enigma da Religião, vou mandar agora. Ó, mandei para vocês. Ó, tá lá no grupo, tá? Do WhatsApp. Não, Alexandre, o Enigma a gente não tem as variações. Ah, é, caramba. Então, peraí. Caraca, o que eu fiz? Peraí. Peraí, de novo. Variações, agora sim. Ó, dá uma olhada. Chegou. De 1982, ó.
Beleza, chegou. Chegou? Então, se vocês quiserem ler, leiam a introdução, o primeiro capítulo, que é esse que eu tratei hoje, basicamente, e depois esses capítulos, a heresia da verdade e a verdade da heresia. Peraí, deixa eu ver se é dessa ordem. A heresia da verdade e a verdade da heresia. Tá? E a gente termina a semana que vem, e eu já vou dar um pinguinho aí de Ivone Gebara. Legal? Beleza, gente? Uma excelente semana para todo mundo. Muitas transcendências aí, hein? Muitas transcendências verticais, o que vocês quiserem, e vamos para cima e para frente. Um beijo grande, tá? Alguém tinha escrito alguma coisa aqui? Não, era só para... não. Professor, aquele vídeo que você falou para eu assistir, Filologia dos Corpos, sobre crise e cruzes no Pombogira de Humano, faz parte... Ih, cara, não está disponível? Puxa vida. Ô, professor, Oi. eu posso fazer uma pergunta ou Ô, a aula Giovana. já acabou? Não, para você nunca vai acabar. A gente fica até porque... amanhã aqui. Tá, se tiver acabado, não tem problema, posso deixar para outra. Não, pode falar, tô brincando, pode falar. Mas, tá, é que eu não sei se eu misturei muito a pergunta, mas enfim, relacionando aquela parte da Epístola de João de Deus é amor e etc., e o que você falou de imaginação e criação de sentido, e se Deus é amor, então, tipo, por falta de palavra melhor, teria as propriedades e os efeitos do amor, êxtase, abandono de si mesmo na coisa amada, o mesmo tipo de experiência de saudação e até o criacionismo bíblico, a ideia de que Deus criou o mundo por um ato de amor, os homens como criadores de sentido pela consciência religiosa seriam a divindade despotencializada de alguma forma? Giovana, pergunta boa. Eu diria o seguinte, assim, é que a imagem da criação, o Rubem Alves tem textos sobre a noção de criação, aliás, ligados a pesquisas contemporâneas sobre a chamada teologia da criação. São pesquisas muito boas, porque a gente pensa assim, o que é a criação? É a causa de Deus, né? Deus causou o universo e tal. Esses estudos, eles mostram que essa categoria não pode ser colocada num universo mitológico, né? As duas narrativas da criação na Bíblia, do Gênesis, são duas, né? Na verdade, elas são míticas, então tem elementos ali que são de uma outra ordem. Então, aparece uma ideia que eu vou usar para você de maneira bem genérica, Giovana, que é a ideia de que nós, imagens e semelhanças, né, da divindade criadora, nós somos, de alguma maneira, co-criadores. A questão foi como que essa co-criação foi pensada ao longo dos séculos. Por exemplo, Peraí, deixa eu só admitir aqui. John Locke, grande pai do liberalismo político inglês, ele achava que essa ideia de cocriação legitimava a propriedade privada. Só para vocês terem noção, como essa discussão ela é histórica e muito grave. Para o Rubem Alves, essa cocriação, ou seja, esse caráter de criação de sentido, diz respeito ao fato de que, desde que nascemos, nós não somos totalizados. A nossa vida não se conclui. Ela está em aberto. Essa abertura exige que a gente exerça sentidos que façam a trajetória finita, temporal, histórica valer a pena. É isso que está em jogo. A imagem de uma divindade criadora incide diretamente no modo de relação com o mundo. Então, você está totalmente certa. Isso não significa que nós sejamos divindades no sentido... Não. No sentido do Rubem Alves, não. O Rubem Alves está dizendo assim, as divindades aparecem na consciência religiosa com o sentido de transfiguração do mundo. Quando nós afirmamos que Deus é amor, nós não estamos só falando que Deus em si mesmo é amor. Porque a gente não está falando de um objeto
que ele é o puro amor. Não é isso. Não é isso em todos os sentidos. Mas não é isso mesmo, assim. A gente está falando que a relação com essa divindade que diz respeito à nossa relação com o mundo, ou seja, é uma relação que a gente tem com o mundo, ela mostra que essa divindade, ela traz para a nossa relação para o mundo o exercício do amor como um sentido de legitimação da vida no mundo. A questão do Rubem Alves é: que sentido é esse? Quem nós somos quando amamos? À luz desse amor que dizemos que Deus é. O que a nossa relação com o mundo ganha mediante ao amor que dizemos que Deus é e que nós exercemos porque dizemos que Ele é? Entende? Então, não é bem que a gente se torne divino, mas é que a divindade nos possibilita sermos humanos de um outro modo. E por isso este mundo pode se tornar outro, porque pode se tornar, a expressão que o Rubem Alves usa é bem bonita, uma rede na qual nós possamos nos deitar para nos sentirmos em casa. Essa compreensão é muito bonita. Uma rede na qual nós podemos deitar para nos sentirmos em casa. E nisso o Rubem Alves está sendo bem bíblico. Porque quando, mitologicamente, a tradição judaica diz que a gente caiu do paraíso, a gente caiu dessa rede na qual nos sentimos em casa. A gente caiu do lar. A noção do lar. Entende? Então, para o Rubem Alves, essa variação que a teologia é, esse jogo das contas de vidro com os símbolos da tradição, tem como propósito transformar o mundo num lar onde nos sintamos em casa. Entendeu? Por isso tem um movimento de transcendência que nós ainda vamos ver. Porque a gente está falando da transcendência de transcender um certo mundo, uma certa humanidade, certos sentidos que façam a nossa vida ser exercida no contexto que nós estamos vivendo. Entendem? Como diz Rubem Alves muito bem na tese de doutorado dele, Deus não é um fato, Deus é um fator. Olha que expressão bonita. Fator, não é um fato. Na tradição judaica, Deus nunca é um fato. Ele é um acontecimento transfigurador da história. Ele é um acontecimento, não a coisa. Entende? Então, ele usa esse jogo de palavras para falar que esse fator, na tese de doutorado dele, ele diz que é promotor de transcendência, é promotor de transfiguração. E nisso nós transcendemos. Por isso, nós não somos divindades. Nós somos consciências em meio às quais o significado das divindades se revelam. E os significados se revelam transformando quem somos e transformando o mundo no qual nós exercemos a nossa humanidade. É sempre esse contexto relacional que importa ao Rubem Alves. Oi, Márcia. Oi, professor. Veja, vou tentar ser o mais breve possível e, se você achar conveniente deixar para outra oportunidade, sem problema. A pergunta da colega me trouxe de volta uma questão que também já tinha me ocorrido ao longo da tua fala, que tem a ver com a pergunta que você fez: como podemos harmonizar a ideia de Deus é amor com guerra, por exemplo? Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que perpassa a maioria das perplexidades, né, de todos os segmentos religiosos e não religiosos. Mas eu perguntaria a você, isso não tem a ver com aquilo que, no dizer espírita cristão, é a questão que está lá na doutrina, né, em certa tratada? Quais são as verdadeiras desgraças na Terra, que tem a ver com aquilo que efetivamente a gente só enxerga no momento como um mal, verdadeiros males, mas que à distância, ao longo do tempo, podem se mostrar um benefício. Eu acho que não há pessoa mais madura que já não tenha se dado conta do que isso significa.
no momento você achar que é ruim, para depois descobrir que aquilo foi uma bênção na sua vida, digamos assim. Penso que também pode ter a ver com o discurso de Jesus, como está relatado no Evangelho, quando ele diz: se a sua mão é razão de escândalo, cortai e lançai-a fora, né? Ao menos em uma dimensão disso. Ou é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por cuja mão o escândalo vier, né? Ou mesmo na Bhagavad Gita, quando Krishna fala com Arjuna, e Arjuna é da casta dos Kshatriyas, né? E que ele diz: mas por quê? Ele diz para Krishna, né, Govinda, que sinto-me fraquejar, como eu vou batalhar contra os meus primos, né? Estão lá os Pandavas, os Kauravas, e ele diz que não pode, que se desalenta, como ele pode matar. Óbvio que a Bhagavad Gita trata de algo que para muitos é um simbolismo das lutas internas do homem com as suas inclinações, digamos, melhores, superiores, inferiores, enfim, algo assim. Mas também muitos defendem, hoje arqueólogos apontam, de que talvez essa batalha de Kurukshetra tenha sido realmente um fato histórico. E então Krishna fala para Arjuna, que é da casta dos Kshatriyas: mas você é um Kshatriya, você tem que lutar. Por que está preocupado? Cumpra o seu dever, afinal de contas, quem vai morrer? Ninguém morre. Tudo está em Deus, não há morte. Então, de alguma maneira, essa ideia de que você cumprir naquele momento o seu papel, ou por outra, a ideia que está no cristianismo, né, no evangelho, de que é necessário que o escândalo venha, mas ainda que diga: ai daquele por cuja mão vier, o cortai a mão fora e arrancai o olho e lançai fora, que é melhor entrar na vida sem o olho, sem a mão, que arder no fogo da geena. Ou como no espiritismo cristão, de que o que são males, né, o verdadeiro mal é aquilo que te leva, digamos assim, num caminho de degenerescência, poderíamos dizer assim, estou usando a minha palavra, não a que está na doutrina espírita, mas tudo aquilo que te eleva, que leva a uma ascese, a uma evolução, digamos, positiva, a elevação do espírito, não seria um mal e sim um bem. Então, eu gostaria que você comentasse isso também. Vou comentar muito brevemente, Marcinho. Essas são interpretações morais. O Senhor dos Exércitos era da guerra mesmo. Biblicamente é guerra. Sabe, olha, eu estudei doutrina espírita. Eu estudei aqui em Botafogo até. Aqui ao lado do Hospital Samaritano, né? Tem um centro espírita famoso na frente da Casa João 23, né, dos jesuítas. Eu frequentei algum tempo ali, inclusive sessões de psicografia, para estudar e entender o espiritismo. Eu lia por conta própria, eu falei: não, eu tenho que frequentar um lugar, entender, ver como são as interpretações e tal. Eu diria assim, o espiritismo ele tem uma hermenêutica moral, que faz parte de uma certa linha de interpretação religiosa ocidental, mas é uma interpretação moral com vistas a uma ascese ligada a um conceito, por exemplo, de evolução, um conceito do século XVIII, né? Que migra do âmbito biológico para um âmbito sociológico. Legal, tem lá o seu sentido. Agora, biblicamente, isso não faz sentido. Os filisteus morreram. As guerras existiram. E os contextos desses textos eram contextos bélicos. E essa compreensão de que o mal como ascese, ela vem de Santo Agostinho. Né? Não sei por que o mal existe, mas uma coisa eu sei, que dele podemos tirar um bem maior. Isso é um clássico de Santo Agostinho. Então, a moral espírita e a compreensão do mal, que é uma compreensão moral, porque existe o mal de ordem metafísica, que o próprio Agostinho diz que, né, é difícil você meter a mão ali, mas essa visão, o Dostoiévski disse que não dá conta de quase nada. Então, eu diria assim, que biblicamente é um outro universo. Essa compreensão, ela não dá conta de todos os contextos bíblicos, entende? Ela pode dar conta de um e de outro. De um e de outro, mas Deus dos exércitos, cara, são pesquisas muito interessantes. Quando você pega o primeiro livro de Reis, você vê que quando você tem Israel monárquico e Yahvé aparece, a presença de Yahvé está junto com a guerra. A guerra era um lugar de fidelidade divina. Ele cumpria sua promessa na guerra. Sabe, quando você tem
a expansão de Israel no governo de Davi, cara, é morte mesmo, assassinato. E a glória de Deus estava ligada à expansão territorial. É claro que a gente pode criar nisso uma hermenêutica de outra ordem, mas o que eu estou dizendo é que os exegetas, os estudiosos, eles têm problemas para conjugar. É isso que é a mania ocidental. Como diz Nietzsche, é a vontade de sistema. É assim que diz Nietzsche. A gente tem uma vontade de sistema. Tem que estar tudo afinado no mesmo diapasão. Tem que ser o mesmo. Deus é tudo sistema. Não, esse aqui tem um sentido tal, logo é esse que é amor, sim. Cara, peraí. Eu não estou dizendo que não possa ser. Historicamente se tornou. Mas a gente, para fazer isso, é a fórceps, sabe? É a parto a fórceps. A gente faz um esforço, cara, para arrancar e falar assim, não, é o mesmo. A gente tem que fazer um malabarismo, mas isso aqui não é isso, logo é isso. Pô, você leu lá o texto, cara? O contexto é a guerra, porque eram povos que viviam em guerra. Entende? Pô, quando você vê as reformas de Esdras e Neemias, olha, eu sou amigo de alguns teólogos biblistas bons do Brasil. Eu fui aluno de um cara que é um franciscano foda. Tem uns 50 livros de teologia bíblica. Um dia, eu estava no Bob's. Cara, quando a gente vai ao Bob's é porque a gente está no fundo do poço. Ele me encontrou num Bob's para a gente conversar. Eu estava na merda, né? Tomando milkshake do Bob's para fingir que eu estou bem, né? Aí estava lá tomando aquela... E aí a gente começou a conversar sobre antissemitismo e tal, e ele falou assim, Alexandre, não seja ingênuo, a mentalidade ariana dos séculos XIX e XX na Alemanha encontraram legitimidade nas reformas de Esdras e Neemias da Bíblia. E aí, cara, leiam Esdras e Neemias da Bíblia e depois me contem. Tem uma reforma. Qualquer pessoa que fosse miscigenada com outra cultura, por exemplo, como os assírios, foram imediatamente marcados com estigma e foram excluídos. Tudo isso... Como que escreve, professor? Desculpa. Esdras e Neemias. Tá, tudo bem. Só abrir os livros bíblicos. São as famosas reformas. E o que ele falou, cara, ele é um especialista em Bíblia. Ele falou assim, Alexandre, a gente sempre mistificou essas reformas. Não dá. Assim como o livro de Cântico dos Cânticos, beija-me com a... Beija-me... Peraí, deixa eu ver uma parte boa assim. Beija-me... Vamos lá, vou pegar essa clássica. Beija-me com um beijo da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Esse é clássico. Tem uma parte que fala, lança vinho nos teus seios. Cara, a tradição criou uma mística. É Cristo com a igreja, a noiva com o noivo, a alma com um Deus. Não sei o quê. Cara, é um livro erótico. O livro de Cântico dos Cânticos é um livro erótico. Hoje, ninguém mais interpreta mistificando, fazendo uma hermenêutica moral. Não. É um livro erótico. Lutero queria arrancar da Bíblia. É um livro erótico, acabou. É erotismo. Espiritualidade está ligada a erotismo. Quase não fala a palavra Deus. Fala peito, vinho no peito, beijo. Porra, sabe? É uma sacanagem só. Então, o que eu quero dizer aqui, Marcinha? A sua interpretação, é claro que ela está certa, ela faz parte de uma doutrina aí, doutrina. Mas isso pressupõe um sistema. O que essa galera, Rubem Alves, a própria Ivone Gebara, que a gente vai ver depois, essa galera já está vindo de uma outra corrente. Não está em jogo para a gente mais criar um sistema e tornar tudo a mesma coisa. Está em jogo valorizar a pluralidade, a heterogeneidade das experiências com a divindade em meio a essa obra. Elas não precisam ser coerentes no sentido racional. Elas não precisam. A gente tem que perguntar quais sentidos estão em jogo nessas experiências, para a gente variar
no sentido do Rubem Alves, para a gente criar, para a gente repensar sentido. Essa expressão que você citou, né, do escândalo, maldito aquele pelo qual o escândalo vem ao mundo. Clássico. O que é escândalos em grego? Escândalos significa fazer cair. Se a tua mão te escandaliza, se teu olho escandaliza, né, arranque-o, né? Essas passagens que você citou, clássica. Cara, existem milhares de interpretações possíveis, variações. O importante que eu acho no Rubem Alves, nessa galera do século XIX para cá, que vendo que a gente leu os textos religiosos sempre com pretensão à sistematicidade. Sempre, sempre, sempre. Eu lia muito livro espírita, muito livro. Meu primeiro livro que eu li religioso foi com 16 anos, Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu fiquei assim, impressionado com o inicinho dele. Sócrates e Platão, cristãos antes de Cristo. Eu li aquilo. Depois eu fui ler Platão. Aí eu tive uma vontade de chegar para o Kardec e falar: por que você fez isso, meu camarada? Não faz isso, não. Eles não são cristãos. O Fédon não é a Bíblia. Ressurreição não é a imortalidade da alma. Ô, Kardecão, ô, brother, por que isso, cara? Por que você quis legitimidade racional nesses caras que estão em outro eixo compreensivo? Por que, meu camarada? Por que você não valorizou a heterogeneidade, cara? Por que você incorporou cristãos 5 séculos antes de Jesus de Nazaré? Como assim, Kardecão? Pela mensagem moral? Pela mensagem moral, Sócrates, Platão. Professor, mas não seria também pela época dele, não, do século XIX, não é, mais ou menos? Claro. Aí eu poderia tentar resgatar o que já estava, né, meio que caindo. Eu penso dessa forma, não sei se estou certo ou errado. Mas não é certo nem errado, não é não. A gente está aqui para a gente vislumbrar modos distintos de interpretação. Esse modo que é extrema... Cara, que não é nada errado, não tem nada de errado, porque é um sistema, entende? É mais ou menos como Santo Agostinho falou uma vez, num livro chamado Sobre a Verdadeira Religião. Ele fala assim, o que Platão disse? Ele faz assim, em 5 ou 6 proposições, ele diz tudo que Platão é. 5, 6 proposições. Gente, Platão é um universo que você vai passar 30 vidas e não vai entender. Platão é difícil pra cacete. Platão é riquíssimo. Platão é inesgotável. Platão não se enquadra em porra nenhuma, porque ele mesmo se rejeita. Ele mesmo critica o que foi escrito. Sabe, a pessoa fala, pá, pronto. Aí o Santo Agostinho faz isso com ele. Aí chega e diz assim, sabe qual é a diferença de Jesus para Platão? Cara, Santo Agostinho, que é um gênio. Ele diz assim, é que Platão disse tudo conforme a verdade, mas só Jesus viveu a verdade. Santo Agostinho, tá de sacanagem. Jesus, ele vivenciou Platão. Santo Agostinho, você tá equivocado. Jesus não tem nada a ver com Platão, meu camarada. Jesus vivenciou o mundo inteligível, é isso que ele diz lá. Meu camarada, essa porra nem existia naquela época, cara. Na mentalidade semítica, sabe, da Judéia. Como que você misturou? É isso, entende, gente? Então, o que eu estou dizendo é óbvio que isso faz sentido. É óbvio que se construiu muito da nossa tradição ocidental. A gente está num tempo, olha a morte de Deus, que a gente pode perguntar se esses sistemas dão vazão à heterogeneidade das experiências. Entende? É isso que está em jogo nesses autores que a gente está estudando. Então, não é errado, não é certo, não. É só entender a variação. Vamos lá, mas para terminar aqui, tinha uma questão, né, professor Felipe? Eu acabo de perguntar se seria possível atribuir uma visão não binária de filosofia e culturas pela busca de espécies de exatidões racionais. Cara, não sei se você já ouviu falar no método genealógico, eu citei aqui do Nietzsche, né? Por exemplo, do Foucault, do Agamben e tal.
hoje em dia, a crítica dos binarismos acaba com a crítica dos fundacionalismos, ou seja, esses fundamentos que são comuns, e eles são, portanto, absolutos, e desses fundamentos derivam expressões distintas do mesmo, entende? Expressões distintas do mesmo. Então, teriam várias religiões, têm formulações distintas da mesma base. Isso hoje é um problema. Seria um fundacionalismo. Então, seria você mostrar... Vamos usar a linguagem psicanalítica. As religiões como sintomas e esse fundamento como causa. Então, hoje, a crítica dos binarismos critica exatamente os fundacionalismos. Entendeu? É porque a gente tem, pelo menos eu, né, tinha, né, até hoje, pelo menos com essa aula, eu consegui entender bem isso. Aquela coisa, mas o que seria a origem? Aí vem aquela religião afro. O que seria a origem do culto de catiço? A gente só consegue informações para certas explicações, até para a própria incorporação, até para a própria divisão ali, se tem mais ou de um espírito com o mesmo nome, enfim, etc. Essa cultura, né, religiosa. Essas explicações, na verdade, elas acontecem no século XX com aqueles livros doutrinários da Umbanda que já são com viés cristão. É impressionante isso. Aquela entre a suposta pureza do culto de macumba carioca, por exemplo, essa pureza, essa busca pela... Vai ser quase impossível a gente conseguir achar, porque já se perdeu muita coisa, né? Já está muita coisa aí, não foi datada, não foi... Porque não havia aquela preocupação, né? Não era um culto que de origem com de explicar, de guardar, não, mas naquela época não tinha computador, não tinha, né? Um povo sofrido, um povo... Hoje eu consigo perceber isso, mas era muito difícil para mim Cara, no início. tem uma tese de doutorado. Aliás, eu posso te mandar, porque me mandaram em PDF. Felipe, eu posso mandar. Eu quero sim, por favor. Chama-se A Morte Branca do Feiticeiro Negro. É sobre Umbanda. Foi defendida na França. Essa tese é muito boa. É sobre isso. É sobre o embranquecimento da Umbanda e como que a classe média de Rio e São Paulo, a partir da década de 1930, 40, mais de 40, começou a transformar a Umbanda em versão do espiritismo, portanto, da literatura clássica espírita, né? Então, mas eu vou te dar uma sacação interessante. Eu escrevi um livro sobre o malandro, né? Teologia da Malandragem, e a pedido do malandro. E aí eu fazia entrevistas e depois eu pesquisava o que ele dizia por fora. E uma vez eu fui me encontrar com ele e cheguei para ele e falei assim, olha, até agora eu não ouvi você falar uma vez a palavra evolução. Sabe? Interessantíssimo isso. Por que não? Resposta, está no livro isso. Eu não acredito em evolução. Acredito no aprendizado, aprendizado não é evolução. Cara, tá lá no livro. E ele Só uma pergunta, essa média de Umbanda tradicional ou de uma Umbanda mais por viés de Molocô, viés negro? Não, viés negro, total. Tá. Essa era total. Sim, aí faz mais sentido ainda. Total. É uma Umbanda africanizada, né? Com Angola. Né, então faz mais sentido ainda. Com Angola. Então, ele falou isso. E no livro eu digo por que é aprendizado e não evolução. Porque ele fala... E aí a imagem dele que ele usou de evolução é a imagem que a gente usa, que é uma ascensão, né, que pode ter saltos e tal, e uma desconexão, né, ou uma integração elevadora, né, que é como a gente imagina. Ele disse isso com outra linguagem e eu trabalho isso lá. O que eu achei legal é que eu, em seguida, perguntei assim para ele, é porque eu tenho lido muita coisa de literatura sobre Umbanda e eu vejo muito certas categorias. Eu não falei assim categoria, mas eu falei assim, que na minha compreensão vem da tradição espírita e de muitos espiritualismos e tal. Aí ele começou a rir. E aí ele falou assim para mim, meu camarada, é assim que ele me chamava. Ai, meu camarada, nem em vida após a morte eu falo, né? Achei isso foda. Nem em vida após a morte eu falo. Como quem diz, meu amigo, meu assento não é esse. Minha parada aqui é outra parada. Ele disse, eu venho para mostrar a malandragem honesta. Ele fala, é isso
que você, enquanto está vivendo aí, pode viver a malandragem honesta. Depois, é depois. Cara, ele fez um corte assim, digamos, quem diz, meu camarada, não estou aqui para falar de sobrevivência da alma, de evolução, mas não para dessa não, meu irmão. Cara, ele foi cortando, assim, pá, pá, tá no livro isso. Ele vai cortando, entende? Tá errado a outra visão da evolução? Não tá errado, não é errado. É porque a gente tende a sistematizar, dizer, não, é tudo a mesma coisa. Ou então aquelas categorias moralizantes. Não, isso é mais primitivo, não é menos evoluído. Pelo amor de Deus. É verdade, isso é verdade. Eu já fiz muito isso. Sem querer, a gente criado esse meio. Eu fiz. Você vai estudar e começa a categorizar dessa maneira. Não, aquilo ali não... Não, aquilo ali é que ainda não é evoluído, por isso que fala daquele jeito. É marmotagem. Marmotagem. Pelo amor de Deus, cara. É de um desrespeito. É um desrespeito pela heterogeneidade da experiência, sabe? É verdade. E hoje eu chego e quero vislumbrar, quero ver ali, quero saborear daquela especificidade. Sei lá qual é a explicação doutrinária, eu não estou procurando. Agora estou falando como quando vou pesquisar, né? Mas esse autor que a gente está estudando, ele também está por aí. Ou seja, vamos perguntar pela variação que está em jogo. Vamos perguntar pela jogada que está em jogo nessa fala, sabe? Nessa manifestação. Vamos perguntar, cara. Sabe? A gente já chega lá com a verdade da doutrina ACA. Cara, eu fiz seminário católico e protestante. Eu decorei doutrina pra caralho. Eu fiz prova em grego, eu fiz prova em Bíblia, da literatura joanina, em grego sem dicionário. Oral. Pá, pá, pá. E no meio do negócio, um especialista em escritos joaninos chegou para mim e falou assim como eu vou dizer, o que esse verso tal, ele lia em grego, fundamenta a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é do século III. A minha vontade era falar em nada, mas eu não podia. E eu tive que dizer assim, assim, assim. Eu fui o único 10 da turma. Turma para padres. Viviam para essa porra. Fui o único 10 da turma. Porque eu fundamentei a Trindade. Entende? Hoje, se eu encontro esse cara num congresso, eu falo, meu camarada, você é um caoseiro. Não tem nenhuma fundamentação da Trindade ali. Você submeteu um verso bíblico a uma doutrina de 4 séculos depois. Não é o conceito de Trindade, que é 3 séculos. Mas é uma doutrina, meu camarada. Não é assim. Que diz respeito à legitimidade ortodoxa da igreja quando se torna a religião oficial, entende? Do império. Hoje eu sei isso. Hoje eu estou em pé de igualdade com ele. Mas eu era aluno. Eu tive que engolir. E tirei 10. Ele achava que eu era foda. Mal saber. Eu não acredito em nada daquilo. Ele achou que ele me converteu. Mas é mais fácil o contrário. Muitos, eu entendo. Gente, um beijo e boa semana, tá? E boa leitura aí pra galera. Tchau, tchau. Galera.